Boa noite a todos, né? Então, hoje a gente vai tocar em alguns pontos que eu toquei no sábado, mas eu trouxe mais material para a gente entender melhor. Antes de tudo, eu fiquei aqui pensando que a gente fez uma sequência, né, com Jesus, lá os essênios, toda aquela parte, né, do Jesus no Talmud, Jesus histórico, e agora, nos últimos encontros, é cosmogonia, é mitologia, é deuses, eons, seres. De repente, parece que virou do avesso. E do que a gente está falando? Parece que mudou completamente, né? Então, hoje eu queria fazer essa chamada para a gente lembrar que isso são ensinamentos que são atribuídos a Jesus nos evangelhos apócrifos, né? Isso seriam os ensinamentos de Jesus, a cosmogonia que ele ensinou, a antropogênese que ele ensinou, a mística setiana, gnóstica que ele ensinou. Então, não é que nós nos apartamos, nos afastamos da figura de Jesus. Na verdade, agora a gente está ouvindo aqueles ensinamentos mais reservados deles, né? E é um privilégio a gente poder ter acesso a isso hoje. Então, só para a gente não esquecer nunca que toda essa mitologia e essas coisas, esses nomes complexos são atribuídos a falas que foram colocadas na boca de Jesus, ensinando para alguns de seus discípulos. E isso não está muito distante, na verdade não está distante do cristianismo, né? Eu espero que com esse estudo a gente possa, ao ter o entendimento do conteúdo desse estudo, assim, de como é a metafísica gnóstica, como é a criação, a cosmogonia, como é que a alma, o espírito, nessa visão gnóstica, quando a gente for ler outros textos cristãos, a gente conseguir encontrar esses elementos nas entrelinhas desses textos, porque isso vai acontecer. A gente vai começar a entender melhor até mesmo os textos da Bíblia, quando a gente tem essa base gnóstica. Então, eu tinha passado com vocês toda a parte metafísica espiritual do da Barbelô, do Logos, Cristo e a Sofia. A gente viu que a Sofia, ela se aparta, ela se separa, ela gera a partir de um desejo de si mesma, uma vontade de criar, é um processo de individuação aqui. Nada disso a gente está falando de seres criados, né? Quando a gente fala de Adão aqui, a gente não está falando de um homem encarnado, né? Nós estamos falando de como a humanidade foi constituída com todos os seus constituintes psíquicos e as forças que atuam no ser humano, que faz com que nós nos tornemos o ser humano que somos hoje, né? Então, a Sofia, ela rompe com o Uno, ela, ao invés de olhar apenas para o alto, para cima, ela olha para baixo, nessa imagem mitológica, ela olha para o abismo e ela deseja criar a partir de si mesma. Então, a partir dessa ruptura, surge o demiurgo, que é o Tabaô, e surge a ignorância, porque ele é o arquétipo da ignorância. Surge a separatividade, surge o véu de Maia, esse momento de ruptura do cosmos e de criação do cosmo manifesto. E aí esse demiurgo, que é ignorante de sua origem, ele cria os regentes que vão auxiliar ele, que são os seres construtores da matéria, inclusive, né, e seus diversos poderes. E esses regentes são 7, 5 nas esferas celestes, são os errantes, e 5 no abismo. O ser humano ele está entre o abismo e as esferas celestes, então são 7 em cima e 5 embaixo. E esses arcontes, eles têm uma multitude de poderes, potestades, daimones, seres, que auxiliam eles na formação do mundo psíquico, do cosmos sensível e do mundo material. E eles também estão relacionados aos planetas e a paixões, vícios e também a virtudes. Então, a gente vai falar do demiurgo, que é o filho de Sofia, que representa a sabedoria, mas também a alma que cai, o demiurgo com seus arcontes. Isso a gente precisa ter claro para ir estruturando o pensamento gnóstico. Então, era esse esqueminha que a gente viu. Então, eu tinha lido por último esse slide, que a Sofia, ela gera o demiurgo, o demiurgo gera os arcontes, ele, por ser ignorante e não conhecer a sua origem, ele diz que eu sou Deus e não há nenhum Deus além de mim, ele ignora, né, a sua mãe, ignora seu pai, ele ignora o poder do
o poder divino do Logos, e ele está olhando para baixo e querendo ser senhor sobre todo o cosmos. E aí a Sofia percebe que ela cometeu um erro à medida que a luz dela vai diminuindo, porque com essa ruptura, ela se desconecta do desconecta do Cristo, e ela percebe que isso diminuiu a luz dela. E ela pede ajuda para o alto, porque o demiurgo, ele toma dela, ele rouba dela parte do seu poder divino. Por isso, ele também tem poder de criação. Ele não é um ser desprovido de luz, ele simplesmente ignora a potência de sua luz. Hoje a gente continua a partir essa é a novidade. Então, quando o demiurgo ele cria os 7 céus, os 5 regentes do abismo, e todas essas forças que somam 365, curiosamente, aparece esse número no texto, ele gera o cosmos e fala, né? Então, agora eu sou o Deus aqui acima de tudo isso. E aí veio uma voz exaltado lá do céu, e aí a gente encontra, né, paralelo com Gênesis aqui, que Jesus dominava, né? Os essênios tinham cópias do Gênesis e os essênios tinham Gênesis apócrifos nos manuscritos do Mar Morto, né? Lembrando que eles também tinham as interpretações deles, dos essênios. Então vem essa voz que diz: o homem existe assim como o filho do homem. Lembrando que o homem é a imagem do espírito invisível. O homem é algo divino na linguagem gnóstica. Está lá junto com Barbeloa, aquela segunda deidade, né? O segundo. Então, o homem existe o filho do homem, existe o poder da imagem do espírito invisível e existe o Cristo, que é o filho do homem. E aí, quando o demiurgo escuta isso, ele não sabia de onde a voz tinha vindo, né? Sempre esse desconhecimento dele. Então, a pronoia, que é essa imagem do espírito invisível, revela a si mesmo em uma forma humana. E aí que todas as bases do demiurgo, né, o arconte-chefe, balança as bases dele, né? As bases do abismo tremem e o fundo das águas, olha que interessante, o fundo das águas que estão acima da matéria foi iluminado pela aparição da imagem dele que se revelou. Então, acima de Aldabaoth há as águas, não é abaixo, é acima, né? E o homem divino, que é a pronoia, que é o espírito invisível, que é o primeiro homem, que é a imagem do se revela nessa imagem das águas superiores. E aí a gente tem aquela história que aí o homem é refletido e o demiurgo cria, a partir da imagem refletida, um novo ser. E aí Aldabaoth diz, né, para os arcontes e para as autoridades que trabalham com ele, né, os Elohim, que tem no Gênesis, Elohim, são os deuses criadores. Né? Venha, criemos um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa própria imagem, para que essa imagem possa se tornar uma luz para nós. Então, até dá a entender que, a princípio, a intenção deles era boa, né? Vamos criar uma imagem do homem divino para nós, para que ele possa ser uma luz para nós. Só que as coisas dão um pouco errado. Então, por meio de seus poderes, em correspondência com as características que observavam, eles criaram. Cada autoridade contribuiu com uma característica física, correspondendo à figura da imagem que haviam visto em sua forma natural. A cópia está sendo feita. O mundo sensível está copiando agora o inteligível na imagem do homem primordial. Eles criam ser de acordo com a imagem do primeiro, o homem perfeito. E é interessante que aqui eles vão criando, cada um dos poderes contribui com uma característica física, né? Cada um vai contribuir com uma paixão, com uma virtude, com uma característica física. Então, um vai reger a cabeça, o outro vai reger as costas. A gente vai ter essa relação no Apócrifo de João e em outros textos gnósticos. E quando a gente estuda, por exemplo, a medicina chinesa, os elementos têm relações com partes do corpo. Cada meridiano se relaciona com uma parte do corpo físico. Na medicina tibetana, a gente também encontra essas correspondências da parte do corpo com um poder, com uma energia, com uma cor, com uma força. Então, aqui é realmente a descrição de como isso vai se estruturando no mundo psíquico-físico.
Porque aqui não é físico ainda, no sentido material, assim, não tem carne e osso ainda. Eles estão criando a imagem. Lembrando que o Yaldabaoth é descrito como uma serpente com cara de leão. Aí eu achei essa imagem na internet e falei, alguém pintou isso. O Yaldabaoth com seus regentes planetários, né, criando um homem psíquico, a imagem do Adão espiritual. E aí a multitude de anjos, né, o ajudou. Ele recebeu dos poderes 7 substâncias físicas. Olha que interessante. Na doutrina secreta a gente vê a Blavatsky falando, né, dos 4 estados da matéria, dos 5 estados da matéria e dos 7 que ainda não foram descobertos. E como que o homem foi criado? A partir das 7 substâncias, de modo que pudessem criar o tronco, os membros com todas as suas partes adequadamente arranjadas. E aí tem esses nomes, né? Então, aquele que comanda os sentidos é o Arshendekta. O Deitaraptas comanda a percepção. O Uma é a imaginação. Mas é mostrando que cada uma dessas forças, com esses nomes complicados, vai corresponder. Então, ó, um cuida dos sentidos. O outro, a percepção. O outro, a imaginação. Parece até os Nidanas, né, Bruno? Tem o contato, tem a percepção, tem a sensação. Tudo isso vai ser parte da formação da cosmogonia gnóstica. E o outro, o Ashyaram, comanda os acordos de vida. O que são acordos de vida? Eu imagino que é como karma. Né? E o que rege sobre os impulsos de ação é o Hiyarmanchu. A fonte dos daimones que estão em todo o corpo é dividida em 4: calor, frio, umidade e secura. Aqui a gente encontra nos textos de alquimia, por exemplo, e nos textos de medicina chinesa, essas questões sobre o calor, o frio, a umidade, a secura, para cima, para baixo, para dentro, para fora. Aqui é já o cosmos se constituindo mesmo na formação do ser. E a mãe de todos esses é a matéria. Os 4 principais daimones, lembrando que daimones são esses poderes, esses seres elementais, de alguma forma, né? E alguns agem para o mal. Então, aqui nós vamos encontrar as atribuições dos vícios, dos kleshas, na formação psíquica humana. Então, os 4 principais são prazer, desejo, luto e medo. Lembra que tem 4 luzes que auxiliam o Cristo? Essas 4 luzes são virtudes. Vão ter 4 daimones que vão dar origem a outras paixões. Então, dos 4 daimones surgem paixões. Do luto surge o ciúme, a inveja, a dor, a inquietação, o desespero, a insensibilidade, a ansiedade, o pesar e outros. Do prazer surge uma abundância de crueldade, vaidade, orgulho, presunção. Do desejo surge a raiva, a fúria, a amargura, a luxúria intensa, a ganância e outros semelhantes. E do medo surge o terror, a servidão, a angústia e a vergonha. Todos trabalharam juntos até que finalizaram o corpo físico. Aqui é psicofísico, na verdade, ele ainda não é físico-físico. Por muito tempo sua criação permaneceu inerte, não se movia nem um pouco. O que me chama muita atenção nesse trecho que eu trouxe para vocês é que há uma descrição dos vícios humanos, né, como eles categorizavam, atribuindo isso a poderes na nossa psique. Cada um desses vai corresponder a uma força dentro de nós que vai incitar esses vícios, a ansiedade, a crueldade, a vaidade, a ganância, a luxúria. Cada um vai ter um poder sobre nossa mente. Os monges do deserto, que são considerados monges cristãos, vou dar um pulinho aqui, eles são lá do século IV, então ano 300 e pouco, talvez final de 200, mas 200 para 300. Os monges do deserto que viviam no sul do Egito e foram os responsáveis por salvar esses textos para nós, foram eles que esconderam em cavernas, eles falam que eles estavam em contemplação no deserto, vivendo uma vida de abnegação das ganâncias materiais, né?
aquela questão bem parecida com os essênios, de não buscar a riqueza no mundo, de saber que esse mundo ele é transitório e a riqueza não é das coisas do mundo. Então, os monges eles do deserto, eles falavam que eles estavam em contemplação para vencer a força dos demônios que incitavam as paixões. Então, eles eram basicamente gnósticos, lutando contra essas forças, que são forças dentro de nós, né? Não é que eles estavam numa guerra mitológica contra seres do plano astral, né? Mas é essas forças que constituem a nossa psique humana e que incitam esses vícios, sendo que o criador, o grande criador de tudo isso é o demiurgo, que é Yaldabaoth, a ignorância cega. Então, da ignorância cega surgem todos esses vícios. E aí o trabalho do gnóstico é justamente perceber essas forças em si e vencê-las através da contraparte da virtude. É a minha interpretação, mas lendo os textos eu acabo indo para a mesma interpretação que a do budismo, né? Se a gente for observar. É a virtude que vai vencer o poder desses daimones, porque a virtude também está em nós. Então, quando a gente consegue enxergar o poder deles sobre nós agindo, e a gente reage com raiva, com fúria, ou a gente faz uma coisa simplesmente com a motivação de vaidade ou de orgulho, quando a gente percebe isso, o gnóstico pensaria, opa, tem uma força agindo em mim que não é uma força que vem do divino, não vou deixar ela vencer essa batalha. E aí a gente busca a virtude. Mas, né, para a gente continuar, todos esses poderes unidos vão formando o homem psíquico, que tem o poder de Yaldabaoth, tem o poder que vem do demiurgo, mas ele também está sendo formado com todas essas características aprisionantes, né? Então, quando a Sofia, lembra que a Sofia está aqui junto com o Éon do Cristo, junto com o Pleroma do Cristo e os 12 Éons celestes. A Sofia, né, como ela teve essa queda e ficou ali num limite entre o divino e o sensível, entre o espiritual e o psíquico material, ela ficou meio presa por causa do erro que ela cometeu, ela fica angustiada. E aí, quando ela vê que os arcontes e os poderes estão criando esse ser humano, ela fica mais angustiada. Então, ela pede ajuda para os poderes celestes para retomar o seu poder. E aí, a Pronoia, lembra, a Pronoia é a Barbelô, é o segundo, lá em cima. A Pronoia que dá origem ao raio, que é Cristo. A Pronoia envia as 5 luzes. Quem são as 5 luzes? Cristo e os 4 luminares do pleroma celeste. Então, a Pronoia lá do alto, que é o Uno, é a imagem do 1, dá uma ordem para que as 5 luzes, então o pleroma completo, as 5 luzes representam esse pleroma, soprassem nesse ser que foi criado. E aí está aquela história do Gênesis, de Deus soprou na criatura. Quem soprou foi o demiurgo, foi Yaldabaoth. Só que ele fez isso sem saber o que ele estava fazendo de fato, porque ele foi influenciado pelas 5 luzes que sopraram no ouvido dele e, através dele, conseguem penetrar com luz nessa criatura, né? Então, ele é enganado pelos seres divinos para poder ajudar a criação. Ele não é a origem do sopro divino, ele é só aquele que transmite. E aí, aqui entre aspas, um trechinho do Apócrifo de João. O poder da mãe saiu de Yaldabaoth. Então, Sofia e a Pronoia, a mãe, Barbelô, Sofia e Yaldabaoth. O poder da mãe saiu de Yaldabaoth para dentro do corpo psíquico que eles tinham moldado, segundo a imagem daquele que existe desde o princípio. O corpo moveu-se e ganhou força, e era luminoso. Então, enquanto eles estavam moldando com todos aqueles poderes e forças construtoras, era um corpo inerte, que não se movia e rastejava como um verme sobre a terra, igual está na Bíblia. E aí, por causa do poder das 5 luzes, que é Cristo com as 4 luzes, insufla a vida divina, a luz do Logos, através do demiurgo, atravessa, na verdade, o demiurgo, e aí dá vida a esse corpo psíquico, que ganha força e é luminoso. Assim, aí é a parte interessante da história.
A inteligência dele, desse ser, era maior do que a daqueles que o tinham feito. E maior também que a do arconte-chefe. E quando eles perceberam que ele era luminoso, que podia pensar melhor do que eles e que era livre da maldade, eles o tomaram e o arremessaram na mais baixa região de toda a matéria. Então, nesse momento, o Demiurgo, Yaldabaoth e os seus arcontes percebem que aquela criatura tem uma luz que eles mesmos não têm. E por isso ele é mais luminoso. A inteligência desse ser é maior do que a deles próprios, porque esse ser foi insuflado com o poder do Cristo, com a luz de Pronoia, com a luz de Barbelô. E eles não, eles estão só seguindo ali o planinho de multiplicação ali de emanação dos seres. Mas esse ser que foi criado recebe desde o Uno a luz através do Demiurgo. Esse ser podia pensar melhor do que eles, diz o texto, né? Então, eles veem isso e ficam chateados, com raiva, pegam ele e arremessam ele mais profundo ainda na região da matéria. Então, nós temos, só para tentar ficar mais claro, o Pigera-Damas, que é o Adão Cadmon, um Adão espiritual. Nós temos um Adão psíquico, que é criado pelo Demiurgo, mais que por causa dessa força de luz, ele se torna superior ao Demiurgo. Então, ele fica aqui entre a Sofia e o Demiurgo, eu pus mais ou menos, só para visualizar. E agora a gente vai ter um Adão material. Os gnósticos mais para frente vão separar as pessoas em pneumáticas, psíquicas e ílicas. Ílica vem de lei, lei quer dizer matéria em grego. Então, a gente está falando daqueles que despertaram para o espiritual, dos que ainda estão ali pelo plano psíquico e dos que estão completamente afundados numa vida mundana da matéria, completamente obscurecidos. Isso aqui vai ser o caminhar espiritual dos gnósticos também. Por isso que é importante a gente entender que esses três adões, sei lá, representam esses graus também de despertar. E o psíquico, ele ainda está aqui tendo que lidar com o Demiurgo. E essa setinha é só para mostrar que a Barbelô manda as 4 luzes jogarem a luz no Adão psíquico. E por isso ele é superior aos seres que simplesmente se manifestaram através do Demiurgo. A mãe e pai têm compaixão do Adão psíquico, porque ele foi jogado na mais profunda escuridão da matéria. A mãe e pai é Barbelô. Tá? Pois os arcontes ainda podem dominar sobre o sensível corpo psíquico. Então ela envia um ajudante, a intuição luminosa chamada Zoé. Zoé quer dizer vida. A imagem do espírito invisível, que é o mãe-pai, que é a Barbelô, manda para esse ser psíquico uma ajudante, que é a luz da intuição. E essa ajudou Adão trabalhando para restaurá-lo à plenitude. Ensinou sobre a descendência e sobre o caminho de ascensão. Aqui é aquela grande questão dos filósofos antigos, da onde viemos e para onde vamos, né? Esse é o caminho do gnóstico. E aí, a Zoé, que é a intuição, ela foi escondida dentro de Adão, para que os arcontes, essas forças psíquicas poderosas das paixões, não encontrassem ela. Então, foi um plano do divino para esconder a intuição dentro desse homem psíquico. Seu pensamento, citando aqui o texto, seu pensamento era superior ao de todos aqueles que o tinham criado. Quando eles olharam, viram que o pensamento dele era superior. Então, pegaram fogo, terra e água e misturaram com os 4 ventos de fogo. E os forjaram juntos e causaram uma grande perturbação. Agora a gente está entrando na matéria material mesmo, matéria como a gente chama. E eles forjam os 4 elementos, sendo que o vento ele tem 4 subcaracterísticas para os gnósticos. Então, eles forjam tudo isso, e isso causa uma grande perturbação. E aí eles pegam o Adão psíquico e colocam ele na sombra da morte,
a fim de que pudessem formá-lo novamente da terra, água, fogo e do espírito que se origina da matéria, que é a ignorância da escuridão e do desejo, o falso espírito deles. Então agora eles moldaram terra, água e fogo e pegaram o espírito da matéria, não o espírito divino que está escondido dentro de Adão. E esse é a ignorância da escuridão e do desejo, e é o falso espírito. Lembram que lá nos Essênios eles vão falar do espírito da verdade que vive dentro de nós, que luta contra o espírito da falsidade que tenta dominar nossa mente? Isso aqui vem dessa tradição essênia, que é o gnosticismo setiano. Então, quando Jesus passa pelos essênios, eles também já estavam falando disso. Os essênios têm alguns textos que falam dessas forças em nós, dessa demonologia. E tem muito forte a presença dessa ideia do falso espírito. Se vocês lerem em Pisofia, também vai ter Jesus ensinando sobre o falso espírito que tem que ser vencido nessa guerra divina, que é uma guerra interior, é uma guerra espiritual. Então, o falso espírito é essa força da ignorância, do arconte, das paixões presente em nós, que obscurece a mente, porque ele é um espírito que se origina da matéria cega. E aí o texto conclui: essa é a caverna do corpo recém-formado. É a caverna platônica. A caverna do corpo, né? Com a qual os ladrões haviam vestido o homem. Não tem umas parábolas, não tem a imagem dos ladrões que roubam, os ladrões na Bíblia, né? Eles roubam aquilo que é do espírito, né? Eles se enganam o homem. E eles vestem o homem com essa caverna, que é uma prisão, as amarras do esquecimento. E aí, Adão se tornou um homem mortal. Agora sim a gente tem um homem mortal. Até aqui era tudo o esquema de formação, de construção dos aspectos psíquicos e sutis do cosmos e da humanidade, né? Esse é o primeiro homem que veio para baixo e o primeiro que foi afastado. Mas a epinóia da luz que estava nele, que é a vida, a Zoé, lembra? É aquela que deveria despertar a mente dele. Então, aquela luz que a Barbelô mandou para o Adão psíquico, que se escondeu dentro dele, é a luz que vai despertar a mente dele.